de soja, você está tendo agora um grande protagonismo, seria um nematóide bastante importante para a cultura na atualidade. Então, existem várias espécies de meloidógene, e as duas principais espécies, né, relatadas que provocam galhas, é a única espécie que provoca galhas, é o meloidógene, o gênero meloidógene, e aí vocês têm meloidógene cochlea javanica, além de outras espécies relatadas em outras culturas também, e que também você vê incidente em soja, também presentes e importantes para identificação. Os sintomas de nematóides, então, sempre vocês vão trabalhar, esse é muito fácil para vocês. Viu uma redução de crescimento, viu, às vezes até imagem aérea, você vendo uma planta com redução, com as reboleiras, né, é uma doença monocíclica, né, e quando você arrancar essa planta e observar galhas, né, vocês podem ter dúvidas, né, sobre qual a diferença de uma galha para um nódulo, né, de uma bactéria fixadora, né, o nódulo é esférico, e a galha, ela vai ter um entumecimento, quase um sintoma desuniforme, uma hipertrofia, que vai fugir um pouco dos padrões que a gente vê, e aquele tamanho clássico que a gente vê de uma bactéria fixadora, da galha de uma bactéria fixadora de FBN, né, de uma bactéria de azotrófica. Então, você vai ver, ó, esse tamanho é um tamanho quase que irregular, não esférico, né? E aí, com a unha mesmo, no campo, vocês vão observar, vocês conseguem enxergar a fêmea, né, que tem um formato, não sei se eu coloquei a foto dela, mas não coloquei, mas tem um formato piriforme. Então, vocês têm raças de meloidógene, a identificação é feita, no passado, você tinha muito essa questão de você tirar a fêmea, colocar na lupa, cortar a região perineal seria a região onde desembocam 3 sistemas, e isso ela tem uma sinuosidade ao redor, né, da onde saem esses sistemas, né, que a gente chama de cloaca. Cloaca, na galinha, né, lembrem que é a desembocadura de 3 sistemas. No nematóide, eles vão ter 3 sistemas que vão desembocar nessa chamada região perineal, e ela tem o que a gente chama de impressões. E essas impressões podem ser vistas em microscópio óptico, e comparando com os padrões que existem, para cada espécie, você pode identificar meloidógene incógnita, javanica, arenária, né, várias espécies vocês têm os padrões em literatura. E isso é uma das formas de identificar as espécies de meloidógene. Outra forma através de isoenzimas, né, padrões de isoenzimas. Você tem proteínas e corre dentro de um gel de eletroforese, e você pode identificar, seria um padrão muito comum, muito utilizado para a identificação de nematóides. E o terceiro é a questão de você tirar com a ponta da agulha essas fêmeas, extrair o DNA e usar um primer para a identificação dessas diferentes espécies, diferentes raças, formas especiais. Então, você tem métodos os mais variados para a identificação, tá? Então, não existe outro tipo de nematóide que provoca galha. Então, esse é um nematóide endógeno. Então, ele fica dentro da raiz da planta, a fêmea penetra, a partir de J2 penetra na raiz, e à medida que a fêmea, o macho, ele é migratório, e a fêmea, ela é sedentária. É a fêmea que é responsável por esse sintoma. E ela vai ter um formato de pera, tá? Lembrem da pera. Ela vai se formar, ela vai modificar esse corpo, e quando ela fica adulta, ela fica com esse padrão. Então, esse aqui é um exemplo de nematóide em que o dimorfismo sexual é a fêmea que vai provocar o sintoma na raiz da planta, tá? E aí, o J2 infecta, ele é larviforme, né, filiforme, ele tem estilete, né, que é a característica de todos os nematóides que eu vou falar aqui que infectam a soja, fitoparasita, e esse estilete, mecanicamente, ele vai ter a penetração direta, né, e vai entrar dentro do tecido, vai ficar alojado, o nematóide vai induzir a formação de hormônios, e esses hormônios mandar uma mensagem para a planta, e a planta vai provocar, aumentar o número e o volume de células, e esse aumento de número e volume
é o conceito do que é o significado do que é galha, né? Do que é essa hipertrofia do tecido. Isso é induzido pelo patógeno. Existem 3 grupos de patógenos que fazem isso. Em soja não são os 3, né? Mas um é o meloidógeno, é o nematóide das galhas. O segundo é o Plasmodiophyra brassica em crucíferas, né? Não dá em soja, que provoca também galha em raiz. E o terceiro patógeno que provoca galha é o que a gente chama, ao invés de raiz, é na região do colo, que a gente chama a galha da coroa, que é a Agrobacterium tumefaciens, a bactéria que penetra o Plasmídio TI em rosáceas, né? Uma bactéria típica de rosáceas. Parece que tem outras espécies recentemente descobertas. Mas em soja, né, você só tem um patógeno que provoca essas galhas aqui, que são essas lesões não esféricas, irregulares, que são massas de ovos, né, massas de ovos não, fêmeas inseridas endogenamente na região do córtex, em que ela forma um cincício, um local de dreno, ela fica paradinha e a planta fica sempre mandando nutrientes, ela induz, ela coordena esse processo fisiológico que vem da folha para essa galha. E aí, consequentemente, a planta, ao invés de gastar energia, igual a gente na vida, né? Às vezes a gente gasta energia com pessoas que não vale a pena. Tanto amigos, tanto relações amorosas, né? Às vezes a gente passa anos, agora vocês tiveram o dia dos namorados agora, alguns de vocês pensaram nos relacionamentos anteriores, alguns de vocês tiveram relações parasitárias, né? Parece que né, ficou sugando ali fotoassimilados de você, e você olhando para trás e agora você enxerga. Antes não, né? Quando você está namorando, você está apaixonadinho, você nunca percebe essas relações de fonte e dreno, né? Unilaterais, que você acaba sempre doando, né? Ou até mesmo você mesmo, né? A gente às vezes tem que falar para si próprio. Às vezes a gente mesmo tem um comportamento, como a gente é imaturo, tem um comportamento de meloidógeno, né? Só fica sugando as pessoas, né, nos relacionamentos, fazendo uma autocrítica. Às vezes a gente não é também maduro o suficiente para aprender, né, para estar dentro de um relacionamento. E à medida que você vai ficando mais velho, vocês todos são jovens, mas eu tenho mais plena certeza que vocês vão, quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão perceber que os relacionamentos vocês vão ser melhores namorados, melhores noivos, melhores maridos, esposas, quando vocês forem mais velhos, por causa dessa questão de vivência, por causa dessa questão de maturidade. E eu considero que as relações, quando a gente é jovem, é quase uma relação parasitária, né? Às vezes você sempre, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes nos relacionamentos você um ama demais, outro ama de menos, isso é um grande problema. Igual aqui, você tem um patógeno que vai, né? Extremamente unilateral, né? Então só um vai favorecer. E tem muitos relacionamentos que são parasitários, que são essas relações que você vê de formação de galhas com meloidose, né? A segunda doença causada por nematóides, né? Então, o próprio nome fala, né? Pratylenchus brachiurus, né? Tem outras espécies também de pratylenchus, que é o nematóide das lesões radiculares. Aqui, a questão da redução de tamanho, que é um padrão de sintoma de doença causada por nematóide, e quando você arranca a planta, normalmente você vai ver uma lesão escurecida ou lesões nas pontas das raízes com necroses decorrentes desse nematóide. Esse nematóide, como a gente sabe, a Brachiurus, né, ele vem do grupo das braquiárias, né, de capins. Então, são nematóides que são vermiformes. Nesse caso aqui, o macho e a fêmea, né, lembrando que os nematóides eles se reproduzem sexualmente. Então, eles precisam cruzar. Ao contrário das doenças bacterianas, das doenças fúngicas que eu vou falar, em que a lesão, o dano provocado na planta, ele é gerado por propágulos oriundos de reprodução assexual, embora seja sempre, haja uma alternância do ciclo sexual e assexual, né, para gerar variabilidade, reproduz sexualmente. Para gerar variabilidade e esporos de sobrevivência. Agora, para ampliar os ciclos secundários da doença, nas doenças fúngicas que eu vou falar daqui a pouco, vocês vão encontrar sempre propágulos assexuais. Então, a grande expansão de dano
desse grande grupo de doenças fúngicas que vocês vão encontrar, né, doenças bacterianas também, os esporos, a origem daqueles esporos, daqueles sintomas que eu falei nas bactérias agora há pouco. O tipo de reprodução típico é uma reprodução binária ou sexualidade, né? Então, aqui o que vai acontecer? Esse nematóide, se aqui, né, no caso do meloidógeno, é um nematóide endógeno, esse aqui é um nematóide que vai provocar lesão radicular e ele fica com o corpo fora do tecido, ele não fica, vocês sabem que se eu fosse falar anatomicamente, você tem o córtex, você tem a epiderme, o nematóide vai fazer uma pressão para perfurar essa epiderme dessa raiz, e ele vai ficar com o corpo para fora. Então, nesse caso aqui, não tem dimorfismo sexual. O macho e a fêmea serão vermiformes, nesse caso, desse nematóide. Tem uma ilustração muito interessante, eu falei semana passada numa aula de nematóides que colocava todos os gêneros de nematóides que infectam plantas e as relações, né? Se você pudesse comparar bem, né? Então, o meloidógeno é aquele que é mais profundo, né? As grandes relações dos nematóides com o córtex, né? Falando do ponto de vista anatômico, a raiz de uma planta, se eu cortar transversalmente, você tem epiderme, você tem córtex, que pode variar o número de camadas, você tem periciclo, né? Tecidos meristemáticos que vão originar pelos de absorção, e você tem lá a questão do cilindro central. Então, basicamente, duas áreas, uma é da casca, né, e outra do cilindro central. E os nematóides, normalmente, vão ter esses gêneros vão ter diferentes níveis de interação. Então, o meloidógeno é muito mais interno, muito mais endógeno, é bem no miolo da casca, né, no córtex do sistema radicular, e pratilênco, se eu fosse comparar, né, ele ficaria mais superficial dentro dessa comparação da casca. Então, casca é a palavra-chave, é a camada anatômica da raiz que os nematóides têm diferentes níveis de interação e profundidades, camadas, em que eles vão perfurar o tecido para se conectar com a planta. Tá? Então, só lembrando, Pratilêncos braquiúros não tem dimorfismo sexual. A fêmea, é claro que você vai ter o padrão em que dentro do corpo da fêmea, J1 fica dentro do corpo, ele joga o ovo para fora, através da vulva, é reprodução sexual, e aí eclode esse ovo, e aí sai o J2, né? A partir dessa eclosão fora do corpo da fêmea. J1 é dentro do corpo, J2, 3, 4 e adulto são fora. E aí, a partir de J2, 3, 4, adulto são os estádios em que esses nematóides jovens ou adultos infectam a raiz da soja. Aqui, né, uma ilustração, né, da redução de tamanho de um terceiro nematóide de soja, em que a redução de tamanho, que é um padrão de sintoma, então vocês vão ter como alvo, até agora, eu não estou falando de outras culturas, né, eu esqueci de preparar a soja louca, né, que é o Aphelencoides besseyi, que é um nematóide que foi recentemente descoberto na soja, a soja louca 2, em que ele fica na parte aérea. Então, foi comprovado o teste de patogenicidade da Embrapa Soja, né? E aí vocês têm o sintoma na parte aérea, mas os 3 casos que eu falei aqui, né? Nematóide da galha, nematóide das lesões radiculares e o nematóide reniforme, a gente está falando de um nematóide que afeta o sistema radicular. Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Acho que não. Beleza, eu escutei alguma coisa. Então, todo nematóide aqui nessa ilustração, isso serve para a mesma regra, todo nematóide que é parasita de planta, vocês vão encontrar um estilete, né, com um bulbo basal, a gente chama de um estomatostílio, e esses nematóides, vocês podem ter as diferenças entre as espécies. No primeiro tinha dimorfismo sexual, a fêmea tinha um formato de pera, e aqui, ó, esse é justamente a fotografia da fêmea, né, em que ela tem um formato de rim, que é característico, reniformes, formato de rim. Então, que é um nematóide que também afeta a soja. Então, repare aqui, né, vocês vão ter aqui uma fêmea num estágio anterior, porque aqui tem a vulva,
E aqui, ó, é uma parte da... Ó, isso aqui tudo é a fêmea. Por que o professor está falando que é fêmea? Por causa dessa história que aparece igual uma âncora aqui, ó. Isso aqui é a vulva, quando ela recebe, ela tem uma espermateca, o macho insere, né, a espícula, isso aqui tem, né, próximo da cauda, às vezes ele tem buça, né, no caso do meloidógeno, que é uma membrana que ajuda a acoplar, e ele vai colocar aqui dentro da vulva o espermatozoide, ele vai ser guardado na espermateca, e à medida que ela for produzindo seus óvulos, né, aqui é o ovário, toda essa região aqui é do ovário, ela vai desenvolver, ó, e aqui ó, ela já está mais desenvolvida, vai produzindo os óvulos, e aí essa espermateca vai colocar em contato o óvulo com o espermatozoide e produzir o J1, por isso, e aí ela começa a crescer. O corpo dela fica todo repleto de juvenil de primeiro insta. Então ele fica larviforme, ele fica enrolado aqui dentro dele. Então são ovos que vão sair através dessa vulva aqui dentro, né? Aqui o ânus e aqui a vulva. Outra, né, eu não vou falar muito sobre questões morfológicas, né? Essa questão da morfologia de cada gênero de nematóide é o elemento decisivo, né? Fungos e nematóides, a morfologia das estruturas reprodutivas, no microscópio, elas são chave para a identificação. Para as bactérias, vocês viram aquela tabela, com aqueles testes, né, com os testes bioquímicos, esse seria o teste mais basal, o teste fenotípico para a identificação de bactéria, não identifico no microscópio. Fungo e nematóide, sim. E aí vocês têm elementos da morfologia envolvendo as três partes do esôfago, né, o pré-corpo, o metacorpo e o pós-corpo. Então, aqui ó, a forma, né, deles, quando ela ainda não chegou na fase adulta. A questão das estruturas reprodutivas, né, masculinas e femininas. A questão do estilete é um outro elemento importante, né, os tipos de estilete para a identificação das espécies nematóides. Vocês vão estuda-se isso quando, né, vocês fazem nematologia. E a questão da cauda, né, cauda quando é jovem ou cauda quando é mais... vai passando o tempo, né, vocês têm dimensões diferentes, e isso é importante para identificação, tá? Então, aqui, ó, é o estilete, aqui, né, o esôfago, pré-corpo, essa bolinha aqui é o metacorpo, e aqui o pós-corpo, né? Então, ele suga a seiva, vai passar por esse canal do esôfago, o controle disso, né, a questão aqui, é como se fosse... ele vai emitir, colocar para fora dessa região labial esse estilete, e esse músculo que tem aqui, né, basal, né, ele vai auxiliar a dar essa força para penetrar a epiderme do sistema radicular e penetrar na planta, tá? Então, a morfologia é um elemento importante, e aí esse aqui vocês vão ter um nível maior também, ele não chega a ser tão endógeno como é o caso de meloidógeno, mas vocês têm uma profundidade dentro do córtex, né, do sistema radicular desse nematóide. Esse aqui também é um outro nematóide bastante famoso e é muito fácil de vocês identificarem, né? Então, observar esses padrões de amarelecimento, esse aqui é uma cultivar suscetível, aqui é um material resistente, e aí, se o inóculo está distribuído de uma maneira homogênea na região, vocês vão arrancar a planta, e aí vocês vão observar esse nematóide. Olha que interessante, aqui são cistos, que são estruturas de resistência desses nematóides, que é o corpo da fêmea, que tem um formato limoniforme. Quando ele é jovem, ele fica quase que amarelo, né, claro. E aí, quando você arranca, o que acontece nesse nematóide? Comparando com o meloidógeno. O meloidógeno fica dentro da raiz. O heterodera não. Ele fica com a boquinha inserida numa camada do córtex para sugar a seiva, para tentar fazer com que os nutrientes cheguem até, para nutrir o sistema reprodutivo desse nematóide, os ovos que essa fêmea vai abrigar. Isso aqui é uma fêmea também, e aí você vai observar a olho nu, ou até mesmo com lupa ou olho nu, é muito fácil de você poder reconhecer. Repare nessa raiz a quantidade de fêmeas que você está contando, ó. Você pode verificar se o material é resistente ou suscetível pela quantidade de fêmeas que estão em cima dessa raiz. Inocula e vê a resistência, né? Então, esse nematóide também vocês vão encontrar várias raças detectadas. Existem padrões de cultivares americanas, Hartwig, me lembro de uma delas,
que são utilizadas para diferenciar raças. Então, raça é cultivar diferenciadora para quando você tem isolados de uma população, de um organismo, que são adaptados a cultivar, isso é chamado de raça. Então, esses padrões de infecção nessas cultivares diferenciadoras são raças. Então, a gente pode chamar Heterodera glycinis raça 1, raça 2, devido a essa questão de especialização como hospedeiro. Então, é uma relação fisiológica do patógeno com a planta, uma variabilidade do patógeno em cultivares diferenciadoras no campo, tá bom? Então, professor, se eu cultivasse soja, sempre cultivares, na minha fazenda, que tem tantos talhões, eu sempre tivesse, se fosse disponível um portfólio muito grande de cultivares diferentes para plantar, não tivesse uma diferença muito grande de produtividade, porque é isso que é o processo de decisão do produtor. Planta sempre uma mesma cultivar, porque ela tem uma boa performance agronômica. É claro que se eu plantar muito o mesmo material, isso, não só para nematóide, mas para todos os outros patógenos, pode induzir populações com especialização a cultivar. E aí, logo, eu vou ter raças, uma seleção, uma indução de especialização de raças. Ou seja, monocultura induz a existência de raças de vários patógenos, não só nematóides. Tá? E agora, para a gente poder